Só de eu ganhar essa saúde mental, essa saúde psicológica, essa saúde emocional de olhar para mim, isso para mim acho que foi o tudo que eu precisava para dar o pontapé para eu começar a minha segunda vida de novo, mesmo nessa. A melhor coisa que eu fiz para mim, eu nem falo a casa em si, foi a casa foi fazer esse curso. Nossa, é uma paz imensa. Eu te agradeço por fazer tudo o que você faz, pela bênção de você divulgar o que você divulga, pelo curso que você dá, porque é uma oportunidade da gente nascer de novo. Agora me diz quais foram as transformações que aconteceram em você mesma a partir do curso. Aí foi uma coisa muito... uma reforma íntima, sabe? Porque isso foi muito sério. Quando eu comecei o curso, eu sabia que você falava dos óculos sensoriais, mas eu imaginava uma coisa diferente. Eu pensava assim que eu ia abrir o meu olhar para as coisas da minha casa, mas eu não sabia que era aqui dentro. Então comecei fazendo todas aquelas indicações dessa aula e eu percebi, Mônica, eu já tinha umas coisas na minha casa que eu já até conversava com a minha casa. Ó, o problema é meu, mas eu não sei o que, que é. Eu tinha falado com meu esposo: olha, eu não sei o que está acontecendo. Se eu não souber a fundo o que, que é que gera isso, eu nunca vou resolver essa questão. Porque eu tirava as coisas para fazer o descarte, para levar. Eu descartava só um pouquinho, tirava outra caixa e ficava aquela confusão, o negócio não ia para frente, estava pior do que tartaruga, aquilo não resolvia, Mônica. Aí, quando eu comecei com aquelas aulas, de repente, Mônica, tudo se abriu assim na minha frente. Eu vi que muitas coisas que eu estava vivendo há uns 6, 7 anos, quando toda essa questão importante aconteceu na nossa família, a Mônica deixou um trauma em mim, apesar de eu ter, na época, sentido acompanhamento através da psicologia, eu achei que a questão estava resolvida. Que as coisas que eu estava sentindo era normal, porque afinal de contas a situação é assim, então eu estou sentindo assim. Eu não vi como que aquilo foi virando uma monstruosidade dentro de mim, sabe? Eu descobri que eu tinha um monstro, um medo, mas era um medo, Mônica, um medo. E eu não via ele, eu via ele como um medinho, que era normal para a situação. Mas quando eu fiz essas meditações, ele apareceu. Eu achava que a hora que eu visse, eu ia resolver, né? Uma coisa para eu botar a mão na massa e resolver. Então pensei, não, mas eu não vou dar conta disso sozinha. E foi então que eu falei, como é que eu vou fazer para encontrar um psicólogo para me ajudar? Mas quando o Feng Shui leva a gente, ele leva já tudo. Ele já abre os anjos, ele já bota as pessoas no caminho. E foi que eu encontrei uma psicóloga e com ela eu fui trabalhando. Quando eu cheguei dela, eu consegui enxergar, é como se eu tivesse uma pedra aqui dentro de mim, enorme, enorme. Então, comecei a trabalhar aquilo, fui ficando leve, e eu comecei a enxergar, Mônica, que diante desse problema grave que eu vivi no dia a dia, eu não queria relaxar. É como se eu não pudesse olhar mais para mim, sorrir, ter alegria, viver meu dia a dia, porque eu ia ter que viver em alerta 24 horas por dia para tentar resolver qualquer coisa que fosse acontecendo, como se eu tivesse poder divino, que eu não tenho. Eu tenho só o meu, né, normal da vida de todo ser humano. Aí é que, enxergando isso, que eu consegui, então, trabalhar e perder esse medo. Eu fui perdendo esse medo, eu fui perdendo e fui fazendo as coisas. De repente, eu vi que eu não tinha mais aquele peso, porque eu pensava na situação 24 horas por dia. Eu dormia essa situação 24 horas. Eu não era eu mais. Eu não me descobria mais como era a Rosângela antes desse fato. Eu não sabia mais como viver no meu dia a dia. Acho que eu até atrapalhava a vida das pessoas e nem percebia com esse sofrimento que eu tinha dentro de mim. Mas eu conseguindo me libertar disso, eu fui me soltando e comecei a mexer nas coisas e
comecei a liberar tudo e acabei de despachar, juntei tudo lá na garagem, o que tinha que vender eu vendi, o que tinha que doar eu chamei para pegar. Sabe, a minha energia é outra. Eu tenho uma paz que eu achava que eu nunca mais ia ter. Eu achava que nunca mais isso ia acontecer na minha vida. E a paz que veio agora é assim algo que me liberta para olhar para as pessoas, para curtir minha família, para curtir meu dia a dia, para curtir minha alegria. Foi muito forte o que eu vivi ali com você e eu não esperava que eu fosse descobrir isso, e aí eu vi que era isso que não me deixava nada ir para frente, ou arrumar nada, colocar nada no lugar. Isso me fez agora olhar para minha casa e perceber, meu Deus, isso aqui assim não está bom, não está no lugar que deve estar, eu consigo sentir mais as coisas. Só de eu ganhar essa saúde mental, essa saúde psicológica, essa saúde emocional de olhar para mim, isso para mim acho que foi o tudo que eu precisava para dar o pontapé para eu começar a minha segunda vida de novo, mesmo nessa. A melhor coisa que eu fiz para mim, eu nem falo a casa em si, foi a casa eu. Foi fazer esse curso que deu esse toque para eu descobrir, ou eu nunca talvez fosse descobrir e voltar a ser tratada novamente, porque para mim estava tudo ok, eu não enxergava. Eu não enxergava. É como um iceberg. Eu via lá que gelinho bonitinho, faz parte da minha viagem ao Polo Norte, né? Mas eu não achava que tinha embaixo. Gente, como o medo mata a gente. O medo destrói a gente, mas ele faz isso porque ele não se mostra. Ele mostra só a mãozinha dele lá, assim, sabe? A gente não enxerga ele. Quando a gente enxerga o medo, ele vai perdendo poder e vai aparecendo quem a gente é, vai aparecendo a força, vai aparecendo os amigos, vai aparecendo tudo na vida da gente para que a gente prossiga, sabe? Então, foi uma avalanche de movimento depois disso, que começou comigo, e foi para minha filha, foi para o meu filho, foi para o meu esposo. Cada época vai surgindo alguma coisa. Nossa, é uma paz imensa. Eu te agradeço por fazer tudo o que você faz, pela bênção de você divulgar o que você divulga, pelo curso que você dá, porque é uma oportunidade da gente nascer de novo. Com toda honestidade, todo mundo precisa ver isso, precisa acreditar, se dá essa chance. Olha, eu nem sabia que isso me atrapalhava. Olha só, a gravidade. Eu ia morrer assim. Para e pensa, eu sei assim, até o fim da minha vida. E sem me dar conta de que eu podia resolver. E sem me dar conta do que era, eu nunca ia saber o que era, Mônica. Nunca ia saber. E desde o primeiro dia, e conversando com a sua equipe, a força que eu tive quando eu fui descobrindo isso foi algo surreal, como você diz, não tem outra palavra. Eu chego a estar assim, tremendo, porque realmente é muito forte tudo que aconteceu.